Queridos, a paz do Senhor. O nosso devocional de hoje, né, como de costume, todos os dias, trazendo aqui uma reflexão da parte de Deus, se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, 12 e 13. Só que irei fazer aqui um resumo. E o Senhor tinha removido os homens da terra para longe, e haja um grande abandono no meio da terra, mas ainda assim será um décimo. E ele retornará e ela retornará e será devorada como uma tilha, e como um carvalho cuja substância está nele quando desfolha, e a semente santa será a sua substância. Capítulo 6, irmão, de Isaías, mostra aqui na verdade, uma chamado de Isaías, né? Nós vemos o chamado. E quando ele reconhece a grandeza de Deus, quando ele vê tantas coisas que Deus tem uma visão celestial, na verdade, e reconhece que há falha nele, que ele é um homem de impuros lábios, naquele momento houve arrependimento no coração de Isaías e a palavra de Deus mostra que um anjo foi lá, um serafim, e tocou com a brasa viva no Atenaz, tirada do altar a brasa, pegou a brasa com o Atenaz e tocou nos lábios dele, e essa visão ele diz assim: agora teus lábios estão puros, né? Estão purificados. E ele ouve uma pergunta no céu. Ele ouve uma pergunta naquela visão celestial, né? Em que diz assim: a quem é de por nós? A quem enviarei? E ele diz: Senhor, envia-me a mim. E Deus já começa aqui de início falando para ele que o ministério dele não ia ser nada fácil, que na verdade ia haver pessoas duras de coração, que na verdade as pessoas, o coração ia se endurecer para entender, e o coração aqui que a Bíblia está falando é o entendimento, né? A mente ia estar fechada, que na verdade o chamado dele ia ser um verdadeiro desafio, né? Não ia ser nada fácil. E mostrando também o que ele ia fazer, né? E até que o profeta, quando escuta isso, ele diz assim: Senhor, mas até quando isso? Eu vou sofrer desse jeito aí, mas por quanto tempo? Aí Deus vai e fala: até que eles sejam retirados, né, da sua terra, até que sejam, na verdade, fique só o remanescente, né? Como o próprio texto diz aqui, ó. O próprio texto fala que será tirado um décimo, né? Não, mas assim será um décimo, e ele retornará e será devorado como neles, quanto como a tilha, como o carvalho, cuja substância está nele quando se desfolha. Ele está falando desse décimo, está simbolizando aqui na verdade, o remanescente, né? É aqueles que se mantêm puro, aqueles que se mantêm fiel, que se manteram servindo ao Senhor, né? São o remanescente. Então Deus fala para ele que ele ia ter esse desafio na chamada dele, né? Então esse é o verdadeiro chamado, né? Quando Deus chama, Deus se responsabiliza, cuida. E aqui Deus usou esse homem mostrando, e eles, é claro que quando alguém já tem uma visão dessa, uma resposta dessa, ele queria saber: Senhor, até quando? Né? Deus diz: isso vai passar, né? E eles vão ser retirados, né? Vai ficar o remanescente, os poucos fiéis, né? A semente santa será como uma substância para um recomeço, né? Deus sempre usa os remanescentes, irmão. Usa no meio de uma geração, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Corrompida e perversa, qual vós brilhais como astros do mundo, né? Então esses que brilham como astros do mundo, como Paulo está falando aqui, são os remanescentes. E para recomeçar, Deus sempre usa os remanescentes. É como se fosse recomeçar tudo de novo dos escombros. E aqui era um pouco aqui na verdade, do que sobrou, né? Aí vemos aqui o exemplo também lá do profeta que guardou aqueles profetas na casa, né? Na caverna, melhor dizendo. E quando Elias ficou se achando só, achando que tinha se acabado tudo, que estava só ele profetizando, Deus fala para ele que não, que ainda tem muito ainda guardado. Na verdade, existia um homem que alimentava a pão e água aqueles profetas, mas guardou eles. E Deus sempre guarda os seus remanescentes, os seus fiéis,
aquele santo para realizar, para restaurar, para realizar o recomeço, uma reconstrução, Deus sempre irá usar o remanescente, né? E assim, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Esse foi o nosso devocional de hoje, que Deus em Cristo vos abençoe.